Boa noite, KJ, tudo bem? Prazer, para você que não me conhece, eu sou a Maria Fernanda, mas você pode me chamar de Mafê, é como todos me chamam. Quero agradecer ao pastor Barba pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada, estou muito feliz. Falar do Evangelho é muito bom para mim, eu fico muito empolgada para falar da palavra de Deus. É algo transformador, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma pessoa que eu amo, que eu sou apaixonada, que é Jesus, claro. Eu fico muito feliz quando eu leio tudo aquilo que Jesus fez durante o tempo que Ele esteve aqui na Terra. Durante o tempo que Ele esteve aqui como homem, né? Como em carne e osso, assim como eu e você, um ser maravilhoso que viveu aqui neste lugar sem pecados, não pecou, não errou, pelo contrário. Foi alguém para ser de exemplo para a nossa jornada, para a nossa caminhada, até que Ele volte. E aí, quando o pastor Barba me falou qual seria o tema para a gente conversar hoje, fiquei feliz, porque tinha Jesus no meio. E o tema é: Jesus não tem medo de gritar não enquanto o mundo diz sim. A gente está na série aí sobre o cristão numa sociedade não cristã. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Jesus não tem medo de gritar não enquanto o mundo diz sim. E quando eu estava procurando a passagem, eu pensei, cara, eu quero falar de uma passagem onde Jesus literalmente diga não, enquanto está todo mundo dizendo sim. Eu fiquei pensando, né? O que eu posso falar? O que eu posso abordar? E aí, queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em João, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 13. João, capítulo 2, a partir do versículo 13. E a gente vai ler até o 17, tá bom? Fica à vontade para você abrir a sua Bíblia de papel, no celular, enfim, como você preferir. Acompanhe aí, que vai ser importante que você nos acompanhe. Vou começar. João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Feche seus olhos para a gente poder orar agora. Deus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigada porque hoje nós estamos aqui na Tua casa e nós podemos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor Jesus tem ministrado ao meu coração e ao coração de todos que estão aqui, Pai. Que o Teu Espírito esteja aqui, que a Tua presença seja real aqui neste lugar e que a gente possa aprender e desfrutar ainda mais da Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, tá, o que eu vou falar agora, né? Achei o versículo, achei a passagem, mas eu vou falar o quê? E aí, fui pensar, fui colocar a cabecinha para pensar, e a gente vai abordar os 3 pontos. Sobre 3 coisas que a gente consegue enxergar dentro dessa passagem. A primeira delas é princípios. A gente vai falar que Jesus não negocia princípios. A segunda é o templo. Eu enquanto templo, você enquanto templo, nós enquanto templo e igreja. E a terceira é convicção. Convicção das verdades de Deus. Tá, Mafê, mas para que a gente vai falar disso? Qual a importância? Então, será que eu e você, nós estamos negociando os nossos princípios? Eu enquanto templo, eu enquanto igreja, o que eu tenho feito para transformar a vida do meu próximo? O que eu tenho feito para expandir o reino, para que outras pessoas conheçam a Jesus? O que eu tenho feito enquanto templo numa sociedade não cristã? Eu, enquanto cristão, numa sociedade não cristã. Será que realmente eu tenho a convicção das verdades de Deus dentro do meu coração? E aí a gente vai conversar sobre isso. Várias perguntas, né? Eu gosto de pergunta. Mas a gente vai responder elas aqui durante a caminhada da nossa palavra hoje, tá bom? Primeiro, vamos lá, princípios. Então, memoriza, tá? Princípios, templo e convicção. Primeiro a gente vai falar de princípios. Existem princípios que
acredito que todos os princípios que Deus nos ensina, eles são inegociáveis. A gente não pode negociar, certo? E Jesus não negocia princípios. E aí eu fui pesquisar, quais os princípios eu abordo? Para mim, existem 3 que são fundamentais. Para a nossa formação como humano, para a nossa formação enquanto cristão. O primeiro deles é o caráter. O caráter é aquilo que me molda, o caráter é aquilo que me mostra quem a Maria Fernanda é. Através das atitudes da Maria Fernanda, através do que a Maria Fernanda fala ou do que ela pensa, isso vai ecoar o caráter dela. O caráter vem do interior. E aí, eu fiquei pensando, isso é algo que vem de dentro. Eu preciso desenvolver, para eu desenvolver um caráter cristão, eu preciso obedecer e eu preciso de autocontrole. Porque é isso que vai formar a Maria Fernanda. Mais na frente a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre esses negociantes e os comerciantes, mas o que acontece? Já fica na memória aí que os comerciantes e os negociantes que estavam fazendo esse mercado no templo, eles eram pessoas que não tinham um caráter bom, um caráter nada cristão. Eram pessoas de mau caráter. Primeiro, óbvio, porque eles estavam fazendo da casa de Deus um mercado, né? Segundo, porque as atitudes deles demonstravam isso. E aí, para a gente desenvolver, então, um caráter cristão, a gente precisa de obediência e autocontrole. Como eu falei, a formação do caráter, ela vem do interior. E a Bíblia fala que eu e você precisa ser imagem e semelhança de Cristo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o meu caráter é desenvolvido, mais o meu caráter é moldado, mais eu vou caminhar para que eu tenha um caráter semelhante ao de Cristo. Então eu preciso desenvolver um relacionamento com Cristo para que eu consiga desenvolver um caráter como o dele. O que mais? Preciso andar em retidão. Como assim? Mas o que é andar em retidão? Andar em retidão é você seguir um caminho sem desviar. Para você desenvolver o seu caráter, você precisa andar em retidão. Por um caminho sem desviar. Às vezes vai existir um desvio, aí você vai falar, nossa, a gente tem um objetivo, um alvo. Beleza. Aí, tá caminhando, você viu um desvio e pensa, talvez se eu for por esse lugar, eu vou chegar mais rápido. Aí você, desobediente, vai lá, desvia do caminho que Deus estava falando para você ir e vai pelo outro caminho. E aí, nesse outro caminho, talvez você até chegue ao destino. Mas você vai passar por coisas que talvez nem eram necessárias você passar. Ou que você poderia ter evitado. E se você não segue o caminho que o Senhor colocou para você, talvez você vai perder muitas oportunidades e muitas coisas que você poderia desfrutar enquanto você estivesse caminhando no caminho que Deus colocou para você. Então, para eu desenvolver um caráter cristão, eu preciso andar em retidão. Outro ponto, eu preciso ter autocontrole. Ter controle sobre as nossas atitudes, sobre os nossos desejos e sobre as nossas palavras. Eu preciso obedecer a palavra de Deus, andando pelo caminho que Ele me guiou, e eu preciso ter autocontrole sobre aquilo que eu falo, sobre aquilo que eu penso e sobre a minha vida. Porque se eu não tenho controle sobre aquilo que eu falo e penso, as coisas vão ficar tudo desordenadas, quando isso for ecoar para fora. Seja quando eu for expor meu pensamento, seja quando eu for agir em determinada situação. Se eu não tenho autocontrole, eu não consigo fazer com que as coisas caminhem de uma forma tranquila. E aí, enquanto a Ana Luísa estava aqui em cima, ela falou exatamente o versículo que eu trouxe sobre autocontrole. 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, de medo, mas um espírito de poder, amor e autocontrole. Então, se você caminha com o Espírito, você consegue ter autocontrole, sim, sobre todas as coisas, sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre as suas atitudes, sobre os seus desejos. Tudo aquilo que te faz desviar do caminho de Cristo não vai te ajudar a desenvolver um caráter como o de Cristo. Então, eu preciso ter autocontrole sobre essas coisas. Então, primeiro, caráter. E depois, Mafê, honestidade. O caminho da honestidade é nós lutarmos contra as nossas tendências pecaminosas.
Todos os dias a gente precisa enfrentar o pecado. E eu preciso ser honesto comigo, eu preciso ser honesto com Deus, principalmente. E para eu desenvolver essa honestidade, eu preciso lutar contra tudo aquilo que me faz ser desonesto ou agir com desonestidade. A gente vive num mundo que nos pressiona a aceitar a desonestidade. Ah, tudo bem você mentir, ninguém está vendo. Tudo bem você fazer o errado, ninguém está vendo. A gente é brother, a gente não vai contar para ninguém. Faça. Relaxa, Deus perdoa. Depois você senta lá, ora, se arrepende, Deus perdoa. Tá, mas aí você vai ficar fazendo isso toda vez? Cadê a honestidade? Você não está sendo honesto nem com você, nem com Deus. Provérbios 11, no versículo 2, vai dizer: a honestidade guia os justos e a desonestidade destrói os desleais. A honestidade guia os justos e a desonestidade destrói os desleais. Caráter, honestidade, justiça. Fazer o que é correto, mesmo que todos digam não. Às vezes é difícil. A gente está num lugar, está todo mundo gritando: faz o que é errado, né? Faz o que é errado. E você aqui dentro lutando: eu não posso fazer. A justiça, ela define a retidão de Deus. O que eu falei que era retidão lá no início? É você caminhar sem desviar. Seguir um caminho sem desvio. Deus, ele seguiu o caminho sem errar, sem desviar. Ele era um ser justo. Jesus era um homem justo. Ele não fazia o que era errado. Pelo contrário, podia estar todo mundo gritando sim, sim, sim. Ele ia lá e gritava: não vou fazer. Não é assim que funciona. Nós precisamos tratar as pessoas de modo justo, livre de qualquer manipulação ou opressão. Às vezes, a sua justiça não é a justiça de Deus. E aí você quer oprimir o outro, você quer manipular o outro, porque a sua justiça é a justiça real. Só ela que importa. Eu estou certo e mais ninguém está certo. Mas aí quando você vai olhar para a justiça, para como Deus age com justiça, está errado. Tá, e como é que eu vou saber que Deus, como é a justiça de Deus? Conhecendo a Ele, se aprofundando na palavra dEle, mergulhando em conhecer quem Ele é. Porque Ele é justo. Ele sim age com justiça. Existe um profeta que eu quase não ouço. Na verdade, já ouvi algumas vezes, mas eu quase não ouço. E aí, enquanto eu estava pesquisando, veio o versículo dele, eu falei: vou falar dele. O nome dele é Miqueias. Duvido que vocês leiam Miqueias na Bíblia. Mas, lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, o Senhor estava usando Miqueias para falar para o povo de Israel, né? E aí, Deus virou para ele e falou assim: fala o seguinte para esse povo. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele quer de você. Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Ele já declarou o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é correto para Ele. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça de Deus, se compadeça do seu próximo, tenha compaixão, tenha misericórdia. Deus teve misericórdia da minha vida e da sua. Por que você não pode ter misericórdia da vida do outro? E ande humildemente com Deus. É a gente saber onde é o nosso lugar. Eu não sou melhor que ninguém. Ele é melhor que qualquer outro. Ele que tem que me guiar. A partir do momento que eu quero sair do lugar onde eu preciso ficar e talvez alcançar um topo ou chegar num lugar que, eu mereço, você não está andando com humildade. Andar com humildade é reconhecer o seu erro, é aceitar quando Deus virar para você e falar: Maria Fernanda, você está errada. Não é assim que funciona. E você aceitar que você está errado e se deixar ser moldado e transformado. E aí, enquanto esse pessoal estava aqui fazendo esse mercado na casa de Deus, essas pessoas estavam deixando
os princípios, estavam deixando o caráter, a honestidade e a justiça delas serem o quê? Corrompidas. Porque o desejo delas pelo dinheiro era maior. O desejo delas de fazer aquilo ali que estava funcionando. A gente está vendendo aqui os animais, a gente está trocando as moedas, está dando certo, geral está vindo, está comprando. É isso aí, bora, olha aqui, estou lucrando um montão. Está errado. Não é isso que Deus quer dentro da casa dele. E sabe o que acontece? Quando negociamos princípios, nós estamos nos violando enquanto templo. Enquanto eu negocio princípios, eu estou me violando enquanto templo de Deus. E aí agora a gente entra no segundo ponto, que é o templo. O que acontece? Jesus estava diante de ladrões de culto. Ladrões de culto, Mafê? Por isso que ele desenvolve essa ira aqui. Chega lá e joga tudo, e quebra, e fala, sai daqui, vocês estão fazendo tudo errado. Eu lembro a primeira vez que eu li esse versículo, estava ali saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência, minha mãe tinha acabado de me dar uma Bíblia, a Bíblia da Garota de Fé. E aí, a professora da EBD, dos adolescentes, ela falou assim, olha, 2 livros muito interessantes para vocês começarem a ler é Provérbios e João. Aí eu li Provérbios, fiz aquele esqueminha dos 30 dias, e li João. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus, Jesus fez isso? Como assim? Ele não é tão paz e amor, tranquilidade? E aí, claro, depois que a gente cresce e estuda, a gente vê que o que Jesus fez aqui, o que ele desenvolveu, o que ele manifestou foi uma ira, mas foi uma ira santa. Só ele é capaz de desenvolver isso, né? De manifestar isso. Ele literalmente manifestou uma ira, mas era uma ira santa. Mais pra frente a gente vai falar sobre essa ira. Tá, Mafê, tinham 2 grupos, então, 2 grupos de ladrões de culto. O que eles estavam fazendo? O primeiro grupo dos ladrões, facilitando a adoração. Quem eram esses? Os que vendiam os animais. Então, aqui tinha, no pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para o sacrifício. Então, esses aqui, eles estavam facilitando a adoração. O que acontece? Nessa época aqui, que era perto da época da festa da Páscoa, precisava levar os bichos lá para sacrificar, entregar como sacrifício a Deus, né, tal, como uma forma de oferta, de adoração naquela época. Só que acontece, você precisava cuidar do bichinho antes, dar boa alimentação, deixar ele bem, bem lindo. Pensa assim, era a sua oferta para a casa de Deus, então precisava ser uma coisa muito boa, uma coisa em bom estado, tal. Então você precisava ter esse trabalho, eu não sei se é trabalho, a gente pode chamar de trabalho, mas você precisava cuidar do bichinho antes. E aí, o que estava acontecendo? Tinha gente lá vendendo os bichos. Então, eu não precisava cuidar dos bichos, já tinha gente lá vendendo, para que eu vou cuidar? Para que eu vou ter todo o trabalho de, talvez, acordar a tal hora do dia para dar alimentação, dar água, aparar o pelinho? Para que eu vou fazer isso? E quando eu chegar lá, vai ter gente fazendo isso para mim? E aí, o que acontece? Esse pessoal, eles estavam facilitando. Falando o quê? Não precisa de todo esse trabalho. Chega aqui, compra, e a gente mesmo leva lá para sacrificar. Você nem precisa... Vamos imaginar que talvez, como era essa época, era muito cheio o templo, talvez, e tinha que pegar uma fila para chegar lá onde sacrificava o animal. E aí, não, você nem precisa encarar essa fila, não. Olha o tanto de gente, para que isso? Pode deixar aqui, ó, paga aqui, escolhe qualquer um desses bichinhos aqui e a gente leva lá e sacrifica lá para você. Precisa disso não. Eles estavam roubando as pessoas do culto. Dizendo, não precisa de tanto trabalho, nós adoramos por você. Sabe o que acontece? Às vezes a gente está falando, ou tem pessoas que estão falando, não precisa andar em santidade. Para que isso? Não precisa jejuar. Não precisa orar. As irmãzinhas da intercessão da coinonia já estão jejuando e orando. Para que eu vou fazer isso? Elas já estão orando pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pela nossa nação. Não precisa disso, não. Já tem gente fazendo pela gente, não precisa. Facilitando a adoração e roubando as pessoas de prestar culto a Deus, de prestar sua adoração a Deus. O seu jejum é uma adoração, é um culto
você caminhar em santidade, você buscar a santidade todos os dias, você está honrando e adorando o nome de Deus. E os judeus nessa época, eles estavam terceirizando o quê? A responsabilidade de cuidar do sacrifício e levar o sacrifício. Já tem gente lá vendendo, para que eu vou vender? Já tem o pastor pregando, para que eu vou ler a Bíblia? Já tem o meu líder que ora por mim? Já tem o meu pastor que ora por mim? Para que eu vou orar? Quando eu estava conversando com Barba, para a gente colocar, montar aqui, ele estava me ajudando, né? Claro, a montar a minha pregação. E aí, eu lembrei, nessa parte, quando a gente estava conversando sobre isso, eu lembrei que uma vez ele pregando, ele falou assim, foi mais ou menos isso. Às vezes chegam pessoas em mim pedindo para orar por elas e tal, mas eu fico me perguntando, será que elas estão orando por elas mesmas? Às vezes a gente chega lá no nosso líder, né, ou chega na irmã da oração, ora aí por mim, está muito difícil lá, tal. Preciso de uma oração. E o que Deus te falar, você me avisa, tá? Se Ele te passar algum recado, você me fala. Não, vai você atrás. A gente não pode terceirizar a nossa vida espiritual. Eu preciso ir atrás, eu preciso buscar. Sabe por quê? Porque a gente começa a negligenciar as disciplinas espirituais. O devocional, os meus hábitos diários. E tudo isso faz o quê? A diferença no meu relacionamento com Deus. Então, eu não posso terceirizar a minha vida espiritual. Eu preciso buscar conhecer a Deus. Porque só assim eu vou desenvolver um caráter como o dele. Só assim eu vou conseguir adorá-lo. Então, eu não posso negligenciar essas coisas. Eu preciso buscar. Não é porque o outro está fazendo que você não tem que fazer. Você também tem que fazer. Você também precisa estar ali junto e caminhar junto e bora lá, é isso aí. Vou fazer um jejum aqui, vou orar aqui, vou tirar um momento para ouvir uma pregação, para meditar na palavra, para estudar um livro da Bíblia. E aí a gente vai agora para o segundo grupo dos ladrões de culto. Quem era? Os que estavam dificultando a adoração, que eram os negociantes, a galera que estava trocando a moeda, né? Então eles estavam dificultando. Um grupo estava facilitando a adoração e roubando as pessoas do culto, e o outro grupo lá dos ladrões de culto estava dificultando a adoração. Vinham judeus de muitos lugares para poder fazer parte desse momento. E aí, a galera como era de muitos lugares, chegava lá, na hora de ofertar, tinha que trocar a moeda, né? Porque a moeda de lá era uma moeda específica. E aí, quando você chegava lá, você precisava trocar. Só que sabe o que os negociantes estavam fazendo? Eles estavam cobrando juros abusivos na hora de trocar a moeda. É como se viesse a galera com dólar, chegasse aqui e precisaria trocar pelo real. Aí a galera estava o quê? Extorquindo eles. Aí sabe o que acontece? Tinham pessoas que não tinham condições. Não tinham condições de trocar a moeda para poder levar lá a oferta no templo de Deus. Porque simplesmente esse pessoal estava colocando juros abusivos em cima daquilo. Aí a pessoa chegava lá com as moedinhas dela. Ô, fulana, desculpa, mas você vai ter que pagar mais. Eu não tenho mais. Próximo da fila, vem. Pelo amor de Deus. A pessoa quer prestar culto na casa de Deus. E eu não estou deixando porque ela não tem a quantidade suficiente para trocar aqui a moeda. Tem pessoas colocando juros para acessar Deus. Talvez o excesso de religiosidade, o excesso de rituais. Para acessar Deus você precisa fazer assim, assim, assado. Você precisa seguir esse passo, esse passo, esse passo. Aí Deus fala com você. Talvez Ele fale. Que isso? Talvez a gente está muito preocupado com sistemas. Ou então nós mesmos estamos colocando sistemas que estão impedindo as pessoas de adorarem a Deus. Às vezes nós estamos colocando sistemas que estão impedindo as pessoas de acessarem a Deus e de conhecerem a Deus. E aí, quando Jesus viu isso, Ele manifestou a ira santa. O que era essa ira? Era o zelo pela casa do Pai. Ele amava tanto aquele lugar, ele tinha tanto zelo por aquele lugar, que quando ele entrou, que ele se deparou com essa situação, ele manifestou essa ira. E sabe o que falta em mim e em você? O zelo pela casa do nosso Pai. Eu fico irado porque eu estou sendo prejudicado,
Porque não estão fazendo como eu estou pedindo? Porque estão me atrapalhando na minha ideia? Aí eu fico irado, revoltado. Você está desenvolvendo uma ira o quê? Pecaminosa. E o zelo de Jesus não era pela própria vida dele, não. O zelo era pela casa do pai dele. Não era pela vida dele, mas era pela casa do pai dele. Eu estou bravo porque fulano falou mal de mim. Não, pelo amor de Deus, a gente precisa estar bravo, porque existem pessoas que estão dificultando outras de acessar a Deus, de chegar à casa do Pai. É isso que tem que mirar. Não é o que o fulano está falando, ou o fulano está fazendo, ou o que ele deixou de fazer. Mas é o que está acontecendo ali fora, que está dificultando que outras pessoas conheçam a Deus. Que o reino de Deus não está chegando a essas pessoas. Eu não posso bloquear isso, eu não posso deixar isso acontecer. Quem eu estou sendo em quanto tempo? Eu estou facilitando ou eu estou roubando as pessoas do culto? Eu estou dificultando a adoração? Talvez o meu excesso de religiosidade está afastando as pessoas, a minha intolerância, o meu preconceito, o meu julgamento, porque o meu colega não pensa como eu acho que ele tinha que pensar. Então não fala mais comigo. Vou te bloquear do meu WhatsApp, do meu Instagram, não quero saber. Como é que você pensa desse jeito? Meu Deus. Eu estava conversando com a minha amiga Carol essa semana. A gente estava conversando sobre isso e ela falou uma coisa primordial. E eu falei, meu Deus, isso vai para a minha pregação. Presta atenção que isso aqui é fenomenal. Amiga Carol, obrigada por isso. A falta de saber quem nós somos, a falta de identidade e a falta de saber quem Deus é, essa falta desse conhecimento é a raiz de muitos dos nossos problemas. A falta de saber quem eu sou, a falta de identidade e de saber quem Deus é a raiz de muitos dos nossos problemas. E isso vem pela falta de intimidade, que consequentemente não gera identidade. Se eu não tenho intimidade, eu não gero identidade. Eu preciso me relacionar para que eu seja cada vez mais semelhante. Mas se eu não me relaciono, se eu não sei quem Ele é, se eu não sei quem eu sou, isso não vai gerar uma identidade. E quando eu não sei quem eu sou, nós não sabemos o que devemos fazer. Quando eu não sei quem Deus é, não fazemos o que deveria ser feito. Quando eu não sei quem eu sou, não faço o que deveria fazer. E quando eu não sei quem Deus é, eu não faço o que deveria ser feito. Porque eu não sei, eu não conheço. Aí, pelas minhas próprias teorias e hipóteses, eu vou montando e vamos ver o que vai dar. A gente tem um manual aqui para seguir, um exemplo. Será que eu estou sendo empecilho? Eu estou querendo facilitar a adoração? Às vezes a gente, quanto tempo, está sendo empecilho. Quando eu só espero que o pastor me alimente, só quero receber. Não quero buscar. Quando eu só espero chegar sábado, dia do KJ, que aí acontece aquele louvor top, onde talvez eu consiga ouvir o Espírito Santo lá. Lá é um ambiente bem propício, a música é da hora, os instrumentos são muito bons, a galera canta muito bem. Então, chegar lá, eu mergulho lá e quem sabe eu consigo ouvir. Não. Ele fala com você, quando você entra dentro do seu quarto, abre a sua Bíblia e fala, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Derrama mais em mim, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. Me ensina a lidar com essa situação. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito habita em você? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. O templo era um lugar onde as pessoas se reuniam para ter comunhão com Deus, para que eles pudessem ver a glória manifesta do Senhor ali naquele lugar, para que Deus pudesse se revelar às pessoas. Será que quando as pessoas estão chegando até mim, até você, elas estão tendo comunhão? Será que quando as pessoas estão chegando até nós, elas estão conseguindo enxergar essa glória manifesta? Será que quando as pessoas estão chegando perto de nós, elas estão conseguindo ver Deus? Será que eu estou revelando Deus para as pessoas?
Para que eu possa viver uma vida com princípios e ser templo, eu preciso estar convicto das verdades de Deus. As verdades de Deus, elas não podem ser negociadas. E a convicção é a certeza permanente. Então eu preciso estar convicto da verdade de Deus. Para que eu possa caminhar com princípios e para que eu possa ser o templo que Deus quer que eu seja. E eu preciso viver essas verdades baseadas em Deus. Para que, mais uma vez, eu seja imagem e semelhança dele. Às vezes a gente tem a sensação de que nós estamos certos e que essa é a minha verdade, mas quando você contrasta com a verdade de Jesus, você vê que essa não é a sua verdade. Por quê? Porque é sua, não é dele. A verdade precisa ser dele, não sua. Às vezes pode até aparentar estar certa, mas quando a gente contrasta com Jesus, com o que ele faria, não. E aí vamos para aquela frase clichê. Eu adoro frases clichês. O que Jesus faria? Quando eu estiver numa situação, eu preciso parar e pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Eu tenho certeza que ele não ia agir com injustiça. Eu tenho certeza que ele não iria agir com desonestidade. Eu tenho certeza que ele não iria negociar princípios e muito menos dificultar a adoração ou facilitar a adoração e roubar as pessoas do culto. A nossa conduta, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Eu ficar pensando só naquilo que é benéfico para mim e não olhar para o meu próximo, eu ficar pensando só, enquanto eu tenho aqui o meu, tá tudo bem, o outro deixa para lá, tem outras pessoas lá fazendo, tá tudo bem. Não vou me importar com isso. A gente precisa se compadecer da situação do próximo. Não é porque você está tranquilo na sua situação que você não tem que ligar para a situação do outro que está do seu lado. Ame a misericórdia. A Bíblia diz, ame a misericórdia. E a gente pode ajudar as pessoas a ter acesso a Deus com as nossas atitudes, dando alimento a quem precisa, tanto alimento comida, quanto alimento palavra. Se Deus te chamou para enviar esse alimento, para alimentar as pessoas com a palavra de Deus, vá, porque elas precisam. O mundo carece da palavra de Deus, o mundo precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Nunca vai ser... será que não já tem o suficiente? Não. Quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas alimentando outras com a palavra de Deus, melhor. João, no capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos discípulos que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Precisamos ser discípulos de Jesus e permanecer fiéis aos ensinamentos. Por quê? Porque a verdade nos liberta da injustiça. A verdade nos liberta do mau caráter. A verdade nos liberta da corrupção, do engano, da falsidade, do pecado, da intolerância. Eu preciso andar e escolher a verdade. Salmo 119, 160 diz, a própria essência de tuas palavras é verdade, a essência da palavra de Deus já é verdade. A verdade está em Deus e nós encontramos na palavra. E uma vez que a verdade está em Deus, Jesus é a verdade. Uma vez que Jesus é a verdade, conhecê-lo nos proporciona discernimento para entender o que é verdadeiro. Mais uma vez, eu preciso conhecer, eu preciso me aprofundar. Porque uma vez que eu conheço Jesus, que é a verdade, mais eu vou ter discernimento e sabedoria para entender o que é verdade. O que é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E para concluir, que a nossa fé não seja comercializada. Que nós não negociemos os nossos princípios. Que a gente possa olhar para toda a situação que estiver acontecendo ao meu redor e pensar, como Deus agiria aqui neste momento? O que Jesus faria aqui neste momento? A nossa vida com Deus, ela precisa ser pautada na busca por santidade, por viver os princípios de Deus, sem desonestidade, sendo templo e tendo uma boa conduta, buscando viver uma boa conduta baseado nas verdades de Deus. Sabe outra coisa importante?
Nós precisamos deixar Jesus destruir as barracas da nossa idolatria. Jesus não chegou lá destruindo lá as mesas e tudo, jogando tudo pro ar. Você tem que deixar Jesus destruir as barracas da idolatria, aquilo que você está idolatrando, aquilo que está roubando o seu coração, aquilo que está roubando o seu foco da presença e da palavra de Deus. Porque se eu deixo com que essas outras coisas tirem o meu foco da palavra, eu não faço o que é primordial fazer, eu não vivo como eu deveria viver. E nós precisamos deixar Jesus destruir as barracas da nossa idolatria. Tudo aquilo que tem nos feito desviar, tudo aquilo que tem nos feito não andar em retidão, a gente precisa destruir. E por último, a gente precisa gritar não, sem medo, para tudo aquilo que vai contra a verdade de Deus. Jesus gritou não quando todo mundo estava dizendo sim. E você também precisa gritar não, sem medo, para tudo aquilo que vai contra a verdade. Feche os seus olhos, por favor. Que a gente possa pensar, será que eu estou negociando os princípios? Quais são os meus princípios? Eu tenho princípios? Quem eu estou sendo enquanto igreja do Senhor, enquanto templo de Deus? Jesus, eu peço para que o Senhor possa mostrar e abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar tudo aquilo que tem impedido a nossa visão de enxergar a verdade. Tudo aquilo que tem feito a gente desviar do que é primordial. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus. Por vezes que nós negociamos os nossos princípios, ou porque nós queremos agir com a nossa própria justiça. Nos perdoa por estar afastando as pessoas de perto de nós. Nos perdoa por não estar sendo o templo que o Senhor quer que nós sejamos. Oh, Pai, mostra quais são as suas verdades para nós, Senhor. Nos mostra o caminho, Pai. Nos mostra aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos, Senhor. Que os nossos corações e ouvidos possam estar sensíveis ao Espírito. Um espírito de poder, de amor, um espírito de autocontrole, não um espírito de temor e covardia, Senhor. Mas que a gente tenha força para poder lutar contra tudo isso, Senhor. E sem medo gritar não enquanto todo mundo estiver dizendo sim, sim. Eu quero caminhar contigo, eu quero viver a tua verdade, eu quero viver as tuas promessas, eu não quero viver as minhas, Pai. Oh, Jesus, nos mostra, Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente enxergue, aquilo que o Senhor quer que a gente veja, Senhor. Que nós possamos buscar viver em santidade, Senhor. E ser o templo perfeito, e ser o templo o mais perfeito possível, porque é perfeito só o Senhor, mas que a gente possa caminhar e viver de acordo com a tua verdade, com a tua vontade, Senhor Jesus. Destrua tudo aquilo que não pertence a ti, Senhor. Nós entregamos, Pai, eu te entrego tudo. Obrigada por esse momento, Jesus. Obrigada, Jesus. Revele-se a nós, Pai. Em nome de Jesus.